O Irã está avançando na guerra contra os Estados Unidos. Essa é a realidade que a grande mídia ocidental tenta esconder, mas que os fatos claramente desmascaram. Quando o ataque dos Estados Unidos contra o Irã começou há alguns meses, a verdade é que a imensa maioria das pessoas simplesmente não acreditava no Irã. O senso comum global estava tomado por um ceticismo profundo alimentado pela mídia ocidental. Geralmente, as pessoas tendem a se dividir em duas opiniões quando o assunto é um conflito dos Estados Unidos ao redor do mundo. A primeira opinião, favorável aos Estados Unidos, era a de que os Estados Unidos eram fortes demais, uma superpotência bélica inalcançável e que o Irã jamais teria qualquer estrutura ou capacidade para aguentar o tranco de uma invasão ou de um bombardeio em larga escala. A segunda opinião, contrária aos Estados Unidos, era a de que os iranianos seriam apenas mais um país rebelde a ser sumariamente dominado e esmagado pelas forças imperiais norte-americanas, repetindo o que o mundo assistiu no Iraque ou na Líbia. Ou seja, sendo a favor ou contra dos Estados Unidos, o Irã eram vistos como incapazes e fracos. Isso era uma crença generalizada. Mas o que estamos testemunhando agora mudou tudo. Muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, agora conseguem enxergar claramente o quão ignorantes nós, brasileiros, éramos a respeito de povos de origens tão antigas quanto o Irã. Fomos educados para olhar para o mundo sob uma ótica distorcida. E a realidade é que o Irã está avançando rapidamente para uma posição de dominância estratégica na guerra contra os Estados Unidos no Oriente Médio. Todas, absolutamente todas as previsões que foram formadas ao longo de décadas por meio de massiva propaganda norte-americana, aquela narrativa preconceituosa que pintava o Irã como um povo inferior, atrasado e incapaz de produzir tecnologia de ponta, estavam categoricamente erradas. O castelo de cartas agora está desmoronando. O mundo agora vai ser forçado a ver a realidade de outra forma, sob uma nova perspectiva de poder. E é exatamente esse o assunto crucial do nosso vídeo de hoje. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar o que acha. Obrigado pela presença aqui. Para entendermos o tamanho do nosso choque de realidade atual, precisamos olhar para trás. Praticamente todos nós, inclusive eu, crescemos e fomos moldados pensando nos Estados Unidos como uma força absolutamente imbatível. Esta percepção é quase universal aqui no Brasil. Desde a nossa infância, fomos bombardeados diariamente por uma máquina de propaganda cultural sem precedentes na história da humanidade. Pensar na supremacia norte-americana era o padrão absoluto de normalidade. Pense bem comigo sobre a nossa formação cultural. Fomos todos alimentados com as imagens das viagens lunares dos astronautas norte-americanos do projeto Apollo, que demonstravam uma suposta superioridade científica e tecnológica inalcançável. Fomos educados pelas grandes produções do cinema comercial e pelas telas que projetavam as grandes estrelas de Hollywood como os heróis da humanidade. E logo em seguida vieram as gigantes empresas de internet, tecnologia e computação que globalizaram de vez a comunicação e ditaram as regras de como as sociedades se conectam. Até mesmo a saúde da nossa economia parecia orbitar lá nos Estados Unidos. Qualquer queda ou crescimento na Bolsa de Valores de Nova York era e ainda é manchete imediata na televisão brasileira, como se o que acontecesse lá fosse mais importante do que o que acontece aqui. Todo esse ecossistema cultural e financeiro nos fez crescer com uma certeza completamente internalizada, a de que os Estados Unidos eram o centro geográfico, moral e econômico do mundo. Mas por que tínhamos essa certeza cega? Isso acontecia porque éramos profundamente colonizados mentalmente por uma maneira estrangeira de ver e interpretar o mundo. Nós consumíamos a história deles e contadas por eles para o benefício deles, e isso nos impediu de enxergar o resto do planeta com a devida clareza. Eu já estudo política internacional de forma dedicada há 15 anos. Durante a minha trajetória acadêmica e profissional dentro da universidade e fora também, algo sempre me chamou a atenção. Quase toda a literatura acadêmica, os manuais de estratégia e os livros de política que eu lia eram de autoria norte-americana ou europeia. Para vocês terem uma ideia de como essa influência é profunda na nossa formação, eu comecei a estudar inglês desde os 11 anos de idade, impulsionado pela promessa de que precisava me adaptar a esse mercado de trabalho globalizado onde se fala inglês.
Por isso, faz muitos anos que eu acompanho minuciosamente os bastidores da política e da economia dos Estados Unidos. E a verdade é que há alguns anos eu já tenho observado e alertado sobre fortes sinais de uma crise sistêmica terminal desse mundo dominado por Washington. Os dados estatísticos não mentem, por mais que as telas de TV tentem mascará-los. Estamos falando de uma dívida pública que está explodindo a níveis astronômicos e impagáveis, um déficit comercial crônico e destrutível com o mercado estrangeiro, principalmente a China, e um povo profundamente polarizado, fragmentado, vivendo em uma democracia visivelmente capturada por interesses financeiros e lobbies corporativos de diferentes setores da economia mundial. A superpotência já estava apodrecendo por dentro. Sabendo dessa fragilidade estrutural do sistema norte-americano, foi extremamente estranho e revelador observar o comportamento da opinião pública e da mídia, como ocorreu no Brasil nos últimos meses. Quando a guerra do Irã estourou de fato, eu decidi que era hora de voltar a estudar o Oriente Médio com profundidade, voltando meus olhos para uma região que eu não analisava sistematicamente depois de vários anos. E logo na primeira semana do conflito aberto, eu percebi nitidamente que alguma coisa muito profunda tinha mudado no tabuleiro global. Até então, o Irã sempre foi o país perfeito para ser demonizado no Ocidente. Na narrativa construída pelos canais de notícias hegemônicos, os iranianos eram sistematicamente considerados os grandes financiadores do terrorismo global. Eles faziam parte daquela definição célebre e arrogante do eixo do mal, cunhada pelo governo dos Estados Unidos nas décadas passadas. O pouquíssimo que as pessoas sabiam ou repetiam sobre Irã aqui no Brasil não passava de pura propaganda negativa encomendada. O resultado prático disso é que a esmagadora maioria dos brasileiros tendia a ver os Estados Unidos como uma força boa e imbatível contra o que eles acreditavam ser apenas um conjunto de povos atrasados e autoritários. Porém, a história não se curva à propaganda de guerra. Obviamente, o Irã não é perfeito, mas que erro brutal de julgamento foi esse? O sofisticado e robusto sistema de defesa iraniano literalmente acordou o mundo de um longo sono. E que sonho foi esse que tivemos? Era o velho sonho norte-americano, a tese de que a liberdade econômica absoluta dos Estados Unidos e o livre mercado ocidental seriam as únicas garantias reais de riqueza, tecnologia, progresso e poder militar. O Irã quebrou essa narrativa na prática em poucos meses e mostrou que existem outros caminhos de desenvolvimento. Lembremos dos fatos históricos e econômicos. O Irã tem sido sancionado e asfixiado economicamente pelos Estados Unidos e seus aliados há décadas. As empresas e os bancos iranianos enfrentam limites severos e bloqueios fortes ao que podem fazer nas suas relações internacionais e comerciais. As tentativas espúrias de derrubar lideranças iranianas legítimas e promover mudanças de regime arquitetada pelo Ocidente têm sido feitas há séculos na região. E mesmo diante desse cenário de isolamento forçado, o Irã não se curvou. Pelo contrário, preparou minuciosamente suas defesas internas, sua engenharia e sua própria tecnologia de modo a provar empiricamente para o planeta que eles definitivamente não são um povo para brincadeira. Desde a descoberta em larga escala do petróleo no Oriente Médio, o Irã virou o vilão internacional perfeito na cartilha das potências ocidentais. Na década de 1950, um homem chamado Mohammad Mossadegh foi democraticamente eleito primeiro-ministro do Irã. Com uma visão soberana e patriótica, ele tomou a decisão ousada de nacionalizar o petróleo iraniano, retirando o controle absoluto das mãos das empresas multinacionais britânicas que exploravam e sugavam esse recurso natural estratégico lá no Oriente Médio. A resposta do Ocidente foi implacável e criminosa. Mossadegh foi derrubado em 1953 por meio de uma operação de inteligência britânica e norte-americana. O objetivo estratégico era muito claro: arrancar o líder legítimo e colocar um monarca fantoche, rico e submisso no lugar. O Irã era planejado para ser apenas mais uma monarquia absolutista sem estratégia própria aos moldes da Arábia Saudita, do Catar, do Kuwait e dos Emirados Árabes. Famílias ricas e dinastias que vendem seu petróleo em dólares norte-americanos e reinvestem os lucros financiando a Bolsa de Valores de Nova York. Durante anos, o Shah do Irã perseguiu, torturou e eliminou opositores do Ocidente dentro do próprio país. Enquanto o povo iraniano via sua soberania ser entregue à invasão cultural e econômica, o Shah acumulava riquezas obscenas e se rendia ao controle estrangeiro.
A história da Revolução Iraniana de 1979 estourou exatamente dentro desse contexto de humilhação nacional. Naquela época, o mundo era rigidamente dividido de forma bipolar, entre o mundo capitalista centrado no Atlântico Norte e o mundo comunista localizado no leste europeu e na Ásia. Diversas ideias nacionalistas, socialistas e seculares estavam aparecendo e fervilhando no Oriente Médio. Porém, a Revolução Iraniana ela foi completamente diferente de tudo que se viu no resto do planeta. Foram os grupos islâmicos de teologia xiita que canalizaram a insatisfação popular e ganharam o poder político depois da Revolução. Nós, aqui no Brasil, estamos geograficamente tão distantes dessa realidade que passamos décadas completamente alienados de tudo que ocorria no Oriente Médio. Estávamos tão entorpecidos e bombardeados de propaganda norte-americana que esquecemos o básico: tentar entender genuinamente aquela cultura rica e milenar. O pensamento e a diplomacia persa são infinitamente mais sofisticados, estratégicos e complexos do que esse fundamentalismo muçulmano caricato que a propaganda dos norte-americanos tentaram fazer a gente engolir. Com base nessa incompreensão arrogante, a decisão de iniciar ou provocar uma guerra direta no Irã acabou se tornando, sem sombra de dúvidas, o maior erro estratégico de toda a história dos Estados Unidos. Em menos de meros 2 meses de guerra direta, o aparato militar dos Estados Unidos precisou parar, ficando sem metade de alguns de seus principais equipamentos militares, vitais em suas reservas, como mísseis de cruzeiro de longo alcance e interceptadores de alta tecnologia. O território do Irã foi fortemente atacado pelas forças combinadas dos Estados Unidos e de Israel. Os ataques ocidentais miraram impiedosamente as bases militares e a infraestrutura civil crítica de cidades populosas como Teherã. Mas a surpresa foi monumental. A real capacidade de defesa e retaliação do Irã foi pouco abalada. Para o desespero do Pentágono, os Estados Unidos viram seus caríssimos porta-aviões bilionários e seus mísseis Patriot serem completamente incapazes de evitar que o Irã fechasse o estratégico Estreito de Hormuz. Ao fazer isso, o Irã simplesmente cortou o fluxo de 20% de todo o petróleo mundial, impedindo que essa energia vital chegasse aos países dependentes. O Irã empurrou as engrenagens econômicas do mundo dominado pelos norte-americanos em direção à falência. Como um país isolado conseguiu isso? A resposta está na inteligência estratégica aplicada à geografia. Ao longo das últimas 5 décadas, o Irã desenhou meticulosamente uma brilhante estratégia de guerra assimétrica para vencer, através da inovação e da resiliência, um inimigo infinitamente mais rico. Os estrategistas iranianos estudaram profundamente a doutrina militar ocidental. Eles entenderam perfeitamente a forma padrão que os Estados Unidos utilizam para impor e manter seu poder global através de operações aéreas esmagadoras e invasões militares apoiadas por frotas navais. Com isso, eles destruíram o Iraque e o Afeganistão e capturaram Nicolás Maduro na Venezuela, por exemplo. E o que o Irã fez? Ao invés de cometer o erro de tentar copiar a Força Aérea e a Força Naval americana, gastando bilhões em caças caros ou porta-aviões, o comando iraniano focou na descentralização de sua defesa dentro do próprio território para projetar poder no Oriente Médio. Espalhou mísseis balísticos e enxames de drones extremamente baratos em uma rede de túneis subterrâneos fortificados, onde os bombardeios aéreos tradicionais seriam ineficientes. O Irã criou uma estratégia de defesa em mosaico que protege o sistema de comando de qualquer tentativa ocidental de decapitação do regime. Com isso, usaram a geografia no Golfo da Pérsia para parar o fluxo de comércio de energia do Oriente Médio para o mundo inteiro. Eles provaram no campo de batalha real que a propaganda ocidental é uma farsa deslavada. Há uma sofisticação e uma inteligência profunda no povo persa que nós fomos induzidos a ignorar por muito tempo. Hoje, os persas ganharam novamente o respeito e o temor do mundo, como já fizeram tantas outras vezes ao longo de sua história milenar. Os brasileiros só tinham esquecido disso porque passaram tempo demais assistindo a filmes em inglês. Agora a cultura persa vai ser o caso de estudos definitivos sobre o Oriente Médio nas academias militares e universidades do mundo inteiro. Quando essa guerra começou, a maioria das pessoas adotou uma postura fatalista ou derrotista. Diziam que o Irã iria perder de forma humilhante porque ele simplesmente não tem como competir com o tamanho da economia norte-americana ou das suas forças armadas.
É fácil acreditar nisso se tudo que se faz é olhar para a Bolsa de Valores de Nova York. Lá tem super empresas trilionárias que podem destruir o Irã com inteligência artificial. Bobagem. Pois bem, agora, com mais de 100 dias de guerra completados, o planeta mudou de eixo de forma irreversível. Pela primeira vez em quase 50 anos de história moderna, os Estados Unidos da América estão sendo visivelmente derrotados. Todo mundo está vendo isso nas redes sociais. Nenhuma operação militar norte-americana é capaz de desbloquear o fluxo vital de petróleo, de gás natural e de fertilizantes do Golfo da Pérsia. O Irã está firmemente no controle da economia da região. Teherã está forçando o mundo inteiro a abrir os olhos e ver a realidade. Os Estados Unidos não são mais aquela superpotência toda poderosa que a gente cresceu acreditando ser. Além de demonstrar que Washington não é capaz de defender sequer as suas próprias operações nas monarquias árabes, que são suas aliadas, dos contra-ataques do Irã, os norte-americanos agora estão sendo forçados a assistir de mãos atadas o Irã atacar Israel diretamente na defesa do território do Líbano, expandindo sua zona de influência. O jogo geopolítico virou. Quem está tomando a iniciativa de virar a grande potência agora é o Irã. O Irã está mostrando para o mundo que ele tem a vontade e a capacidade necessárias para expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio. Eles estão tentando finalizar o objetivo estratégico de quase 50 anos da Revolução Iraniana. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Também deixe nos comentários o que acham dos feitos do Irã. Proponham novos temas também para eu debater aqui nos vídeos. Obrigado e até a próxima.